Minha filha jogou um bolo na minha cara quando me recusei a dar minha casa de presente. Já é minha, gritou ela. Meu nome é Henrietta Alvord, tenho 75 anos. Velho o suficiente para saber que quanto mais velha uma coisa fica, mais fácil é para as pessoas esquecerem que ela um dia foi importante. Se seu filho já olhou nos seus olhos e disse: Mãe, você só está atrapalhando, talvez você entenda. Não estou contando esta história para me defender. Não estou pedindo a ninguém para decidir quem está certo ou errado. Só quero falar com a voz de uma mãe que um dia abriu mão de cada canto da casa, de cada centavo da aposentadoria, de cada refeição quentinha que tinha, por pessoas que agora a chamam de fardo. Há jantares em que ninguém guarda um prato para você. Cômodos que costumavam ser seus, agora cheios de coisas que ninguém quer. Momentos em que você se pega perguntando: se ninguém me quer aqui, por que ainda estou aqui? Eu costumava ficar em silêncio, achando que aquilo era amor. Mas o silêncio, quando mantido por muito tempo, se transforma numa maneira de os outros esquecerem que você já teve um nome. O bolo me acertou em cheio no rosto. Com creme de manteiga e tudo, a cobertura fria grudou no meu nariz, uma mecha branca escorrendo pela minha bochecha esquerda, pousando suavemente no cachecol de lã que tricotei no inverno passado. Não o limpei, não imediatamente. Fiquei ali sentada por um momento, ainda ouvindo nada além de risadas esparsas e o tilintar de alguns copos. Ninguém se engasgou. Ninguém sequer murmurou um educado ai, céus. Faz anos que não sou anfitriã da minha própria mesa. Esta noite, fui oficialmente removida dela. Esta casa, uma casa de pedra de 2 andares no final da Villa Lane, foi construída em 1892. Ainda me lembro do cheiro de gesso velho no dia em que meu marido e eu nos mudamos. Agora, ela brilha com as luzes amarelas suaves que Delila instalou, completas com sensores de movimento e música Bluetooth. Mas há coisas que ela não conseguiu substituir. A parede de tijolos aparentes onde eu costumava pendurar nossa foto de casamento. A mesa de carvalho entalhado herdada do meu avô. Esta noite, eu estava sentada à mesa das crianças, uma mesa dobrável e frágil, coberta com uma toalha descartável, enfiada ao lado da pia, perto da porta do jardim. Joanie era a única que me olhava de vez em quando. Ela não disse uma palavra, apenas colocou silenciosamente uma garrafa de água morna ao meu lado e se virou. Ela sabe que não posso beber água gelada como as crianças. O jantar de pré-estreia do Dia de Ação de Graças, a tradição da Delila. Ela gosta de testar cada prato com antecedência, fazer um pequeno ensaio geral para as amigas da cidade e vizinhas cujos maridos trabalham no setor bancário. Eu só asso a torta de nozes. Ninguém nunca come. Muito doce. Muito glúten. Aparentemente, todo mundo está sem glúten há um mês. O ambiente cheirava a canela, velas caras e carne assada. Não do tipo que eu costumava fazer, mas daquelas temperadas com ervas e glaciadas com mel em vez de molho. Na mesa principal, havia uma garrafa de vinho tinto, com um rótulo Green State, Holiday Reserve. Li o rótulo novamente. Green, não Alvord, como se a casa já tivesse trocado de dono, como se eu fosse apenas um inquilino agora. Troy ergueu o copo, bateu de leve no de Delila e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: um brinde a uma atualização da herança mais tranquila este ano. Vamos garantir que tudo seja transferido antes do prazo final do imposto de renda. Algumas pessoas riram. Eu não. Larguei o garfo, limpei a boca com a ponta do guardanapo e disse baixinho, mas alto o suficiente para que todos na mesa principal se virassem e olhassem: eu nunca concordei com isso. A casa ainda está em meu nome. O rosto de Delila corou. Ela se levantou rapidamente da cadeira e veio direto na minha direção. A sala ficou silenciosa. Até o jazz parou de tocar quando alguém tocou no controle remoto. Você estragou tudo, disse ela, mais alto do que o necessário. Já planejamos tudo. Você não precisa se preocupar. Não precisa interferir. Antes que eu pudesse falar, o bolo, o que eu tinha feito, foi jogado bem na minha cara. Não senti dor, só frio. Frio da cobertura congelando na minha pele. Frio do jeito que todos me olhavam como se eu fosse uma empregada que tivesse acabado de derramar vinho na toalha de mesa nova. Troy forçou uma risada e disse algo como: toda família tem seu drama. Alguém ligou a música novamente.
As notas do saxofone flutuaram novamente, tentando encobrir o silêncio denso que o grito de Delila havia deixado para trás. As pessoas retomaram os brindes. Alguns convidados entraram na sala ao lado, resmungando algo sobre verificar o estoque de vinhos para os feriados. Delila ficou paralisada, com as duas mãos ainda cobertas de glacê. Ninguém me entregou um guardanapo. Peguei meu próprio cachecol e enxuguei o rosto lentamente. Não chorei. Lágrimas são algo que aprendi a conter há muito tempo, quando Delila me pediu pela primeira vez para não ir à reunião de pais e professores dela porque disse que eu a fazia ficar mal. Levantei-me. Ninguém me impediu. A cadeira rangeu suavemente ao raspar o piso de madeira. Tirei um lenço de papel do bolso do casaco e limpei o açúcar grudento do queixo. Não disse uma palavra, não olhei para ninguém. Joanie se afastou silenciosamente. Ela não me tocou, não falou, mas seus olhos diziam algo que ela talvez nunca tivesse coragem de dizer em voz alta. Caminhei pelo corredor, o mesmo onde pendurei os desenhos de infância de Delila, que mais tarde seriam os das minhas netas. Agora, apenas fotos do casamento, Delila e Troy, cada moldura gravada com Andy Grains, a Legacy Begins. Legado. E, no entanto, ninguém diz o nome de quem o construiu. Antes de chegar à porta, virei-me uma última vez. Ninguém olhou para cima. Eles já estavam de volta ao seu assado, ao seu vinho, às suas luzes suaves e às suas risadas artificiais. Vi as costas de Delila, seus cabelos cacheados, o vestido de veludo vermelho que passei para ela esta manhã. Ela disse que a cintura estava amassada. A porta se abriu. O ar frio me acordou com um tapa no rosto. Senti o cheiro de neve, pinho molhado do quintal. Fechei a porta devagar, sem pressa, como se estivesse saindo para uma caminhada. Mas eu sabia que cada passo que dava naquela varanda de pedra, cada pisada no caminho coberto de neve, era eu me afastando de um papel que havia desempenhado por tempo demais. Ninguém me chamou. A porta se fechou atrás de mim e, pela primeira vez, ninguém veio correndo. Eu nem tinha tirado o casaco quando ouvi meu nome, não em tom carinhoso. Fiquei paralisada, com uma das mãos presa na gola do meu cachecol. Minha respiração ficou suspensa no ar frio enquanto vozes se espalhavam pelo corredor. As cortinas pesadas cobriam as janelas, mas as paredes não eram grossas o suficiente para bloquear o tipo de sussurro que deveria ser ouvido. A voz de Delila veio primeiro, firme, cortante, como a corda de um arco esticado. Depois, a de Troy, mais grave, mas não menos firme. Pareciam duas pessoas esboçando um plano, e eu era a nota de rodapé no final. Henrietta não vai resistir. Sua mãe não é mais a mesma, disse Troy com uma certeza que me arrepiou. Eu sei, suspirou Delila. Coloquei os papéis na gaveta do escritório. Assim que ela assinar, está feito. Recostei-me na parede fria. Este costumava ser o escritório do meu marido, agora é o meu quarto. Falavam de mim como se eu já tivesse ido embora, como se eu não tivesse esfregado cada tijolo desta casa com minhas mãos rachadas de inverno, como se as memórias que pendurei nestas paredes, o bordado de outono, a foto desbotada do casamento, fossem apenas objetos em uma transação legal pendente. Sentei-me na beira da cama, com os olhos fixos na lareira. O fogo ainda queimava lá dentro, mas não conseguia aquecer o que ardia em mim agora. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de uma dor mais profunda. Peguei o caderno que sempre guardava perto do abajur. As páginas estavam amareladas, os cantos roídos por ratos. Minha caligrafia tremia, mas a mensagem era clara: estão tentando me colocar em um asilo. Tem um documento de transferência. Não assine nada. Encarei as palavras como se estivesse olhando para um espelho. Então, como se a memória me alcançasse por conta própria, peguei o telefone. Rosalie Meyers. O nome dela ainda estava nos meus contatos, mesmo depois de todos esses anos. Uma advogada aposentada, uma velha amiga, a única pessoa que esteve ao meu lado durante a audiência após a morte do meu marido, quando o banco veio tomar a casa por causa de uma dívida hospitalar. Ela nunca tirou $1 de mim, apenas disse: se precisar de mim, ligue. Digitei: se você ainda exerce a advocacia, preciso de você. Não esperava nada, mas 15 segundos depois, minha tela acendeu. Henrietta, me escuta. Não assine nada. Eu vou. Mordi o lábio.
Numa casa cheia de luzes quentes, essa era a única mensagem que me fazia sentir como se eu ainda existisse. Ninguém mais lá fora dizia meu nome com fé. Desliguei o telefone. O vento uivava levemente do lado de fora da porta. A cortina permaneceu fechada. Uma luz fraca se espalhava pelo corredor. A silhueta de Joanie passou como uma sombra projetada na água. Eu não sabia se ela tinha ouvido o que eu tinha ouvido, mas parte de mim esperava que alguém tivesse ouvido, porque desta vez eu não ficaria em silêncio. Fiquei imóvel em uma sala de paredes grossas e cortinas pesadas, tentando analisar cada som que ecoava do corredor. Passos, suaves, cuidadosos, Joanie, talvez. Depois, silêncio novamente. A lareira exalava suavemente, seu calor irregular nas minhas pernas trêmulas sob o cobertor de lã. Alguns momentos depois, a voz de Troy retornou, calma, quase alegre. Precisamos que ela assine antes de 1º de dezembro. Assim, tudo estará finalizado antes do fim do ano fiscal. Falei com o escritório de Ainsley. Eles podem registrar isso em um fundo de benefício familiar. Está limpo. Ela não vai assinar, interrompeu Delilah. Ela não é burra. Só é velha. Então seguimos o protocolo, disse Troy. Agendamos uma avaliação de saúde mental. Pegamos o atestado médico. Declaramos que ela é legalmente incompetente. Muitas famílias fazem isso. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Eu era enfermeira. Eu conhecia esses procedimentos. Eu sabia como as pessoas podiam tirar os direitos de alguém com papelada, com palavras estéreis, com assinaturas precisas em formulários oficiais. E eu sabia que, se ninguém se opusesse, tudo seria resolvido para o seu próprio bem. Levantei-me lentamente. Nada mais de apertos de mão. Nada mais de coração disparado. Só uma coisa permanecia: clareza. O caderno ainda estava aberto sobre a mesa. Rasguei a página, dobrei-a ao meio e guardei-a no bolso do casaco. Então, peguei a caneta novamente e escrevi mais uma linha: eles planejam usar o fundo de benefícios familiares para assumir o controle. Precisa de atestado médico. Verifique qual médico assina. Quando olhei para baixo, notei uma mancha de glacê ainda na ponta do meu sapato, um pouco de manteiga na barra do meu suéter. Não limpei. Lembrei-me de quando Delilah costumava ficar doente quando criança, de como eu me sentava ao lado da cama dela ouvindo sua respiração, de como cancelei turnos para ficar em casa por 3 noites seguidas. E agora ela estava planejando me colocar em cuidados especiais porque eu não estava mais sã. Eu nunca tinha visto as coisas tão claramente. O telefone vibrou. Outra mensagem de Rosalind: estarei lá na manhã do dia 24. Não conte a ninguém. Se perguntarem, diga apenas: preciso de mais tempo para pensar. Acenei para ninguém, como se ela pudesse me ver através das paredes, através da escuridão que pairava naquele quarto familiar. Levantei-me, desenrolei meu cachecol, pendurei-o cuidadosamente no gancho e caminhei em direção à cama. O quarto parecia maior agora, não doloroso, apenas vasto, como acordar de um sonho longo e lento. Um sonho com um lar, uma mesa de jantar, uma filha que se lembrava de ser grata. Apaguei a luz e sentei-me novamente, encostado na parede. Lá fora, eles ainda conversavam, ainda planejavam. Mas, desta vez, eu não ficaria em silêncio. Rosalind chegou com um mapa antigo, não para me mostrar o caminho, mas para me mostrar como desaparecer. Eu estava sentado no Hollow Mug havia quase meia hora, beliscando um waffle frio e ouvindo o rádio murmurar sobre a primeira neve da estação. A longa mesa de madeira estava arranhada e gasta, como os anos gravados nas mãos dos idosos. Escolhi o lugar perto da janela, aquele que eu e meu marido costumávamos sentar. Dali, eu podia ver a pracinha onde as crianças jogavam bolas de neve com luvas encharcadas. Rosalind entrou, com a postura tão ereta quanto no ensino médio, casaco de lã cinza, gola alta, o cabelo grisalho preso com esmero. Sentou-se sem cumprimentá-la e deslizou um saco de papel quente sobre a mesa. Dentro, havia um mapa de Blue Hollow desenhado à mão. Não estou aqui para te levar a lugar nenhum, disse ela, secamente. Só quero te lembrar que há mais de um caminho, e nem todos levam para casa. Não respondi. Minhas mãos se fecharam em volta da caneca de cerâmica branca, com o nome do café impresso na lateral.
O ar cheirava levemente a canela queimada, ao vapor de um velho aquecedor a óleo. Uma parte de mim queria chorar. O resto ficou ali, quieto, do mesmo jeito que eu havia ficado sentado por anos naquela casa. Delila está quase terminando, disse Rosalim. Revisei os papéis. É o modelo padrão. Só falta a sua assinatura e uma avaliação psicológica. Acho que vão começar a pressionar, provavelmente logo depois do Dia de Ação de Graças. Assenti. Encontrei uma cópia. Troy deixou na gaveta da escrivaninha. Achei que sim, disse Rosalim, pegando o celular. Entrei em contato com alguém. Silas Grant, investigador particular. Costumava trabalhar com o promotor público. Um pouco superficial, mas minucioso. Ele pode ajudar vigilância, gravações, fotos, o que for preciso. Olhei pela janela. A neve caía lentamente, pequenos flocos brancos voando para os lados, pousando nos bancos como bilhetes não escritos. Uma gravação basta? Perguntei. Se você tocar direito, ela respondeu. Não ri, porque eu sabia tocar. Passei a maior parte da minha vida calada sobre as coisas que deveria ter gritado. A porta do café se abriu novamente. Joanie entrou, casaco azul marinho, cabelo preso em um coque frouxo. Ela olhou ao redor, cruzou o olhar comigo e se aproximou lentamente. Bom dia, disse ela, virando-se para Rosalim. Espero não estar interrompendo. Rosalim assentiu apenas uma vez, avaliando. Joanie colocou um pequeno saco de papel no balcão. Parei para comprar alguns doces para meus primos, mas acho que preciso dizer uma coisa. Ela sentou-se ao meu lado, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Ontem à noite, ouvi parte de uma conversa. Não o suficiente para entender tudo, mas o suficiente para saber que você não fazia parte do plano. Encontrei seu olhar, sem raiva, sem perguntas. Ela continuou: no aniversário do meu filho, ano passado, você mandou um bolo e um cartão escrito à mão. Ninguém na minha família jamais foi tratado assim. Eu me lembro. Minha garganta apertou, mas não de dor. Pela primeira vez em muito tempo, alguém se lembrou de algo pequeno e foi sincero. Joanie, disse Rosalim gentilmente, se você realmente quer ajudar, precisamos de uma testemunha. Alguém que viu e se lembra de tudo. Joanie assentiu. Eu vou ficar. Não entendo muito de direito, mas sei distinguir o certo do errado. Virei-me para Rosalim. Se eu tiver que me apresentar, eu me apresento, mas desta vez vou deixar que eles escrevam um roteiro, e depois eles se conformam. Rosalim não respondeu. Apenas tirou o mapa antigo do saco de papel e o colocou delicadamente sobre a mesa. As ruas tinham mudado de nome, algumas casas também, mas a marca vermelha no canto oeste ainda estava lá, o lugar que costumava ser a creche de Delila. Costumávamos matar aula aqui, disse Rosalim. Sorri. Agora estou matando a minha própria vida. Ficamos sentados por mais um tempo, mal falando, cada um perseguindo os próprios pensamentos. Tracei as linhas de tinta desbotadas no mapa, uma pequena cidade que eu pensava não guardar mais segredos. No entanto, ainda havia cantos que eu não visitava há anos, lugares onde um dia eu fui verdadeiramente eu mesma. Rosalim dobrou o mapa e sussurrou: ficarei em Blue Hollow até isso acabar. Assenti, como se fosse natural. Ninguém fica por aqui durante o inverno a menos que seja por algo mais profundo do que lealdade, pela verdade. Seu celular vibrou. Uma mensagem. Ela me passou. Silas Grant, precisamos de um empurrão, de um jantar, de uma palavra errada. Parei, mas então me lembrei. Delila tinha dito que organizaria o verdadeiro jantar de ação de graças no dia 24. A pré-estreia era só para amigos, o que significava mais uma reunião, uma última chance. Pensei no jeito como Delila me olhava ultimamente, como se eu fosse uma toalha de mesa velha, imprópria para a mesa principal. Eu costumava ignorar, mas agora me colocava exatamente onde eles não podiam mais fingir que não viam o que estavam fazendo. Joanie se levantou, como se estivesse se lembrando de algo. Se precisarem de mim, disse ela, posso fingir que não sei de nada, mas estarei de olho. Estou sempre na cozinha. Ninguém presta atenção em quem serve bebidas ou limpa pratos. Eu me lembro de tudo.
Eu não sabia como responder, então a encarei longa e firmemente. Joanie assentiu uma vez e saiu do café. Observei sua figura através do vidro e de repente pensei na minha mãe, a mulher quieta que viveu ao meu lado a vida toda e que ninguém nunca notou. Pessoas assim, elas são a lembrança de uma casa. Rosaline se aproximou, a voz mais baixa. Henrietta, se você vai entrar nesse jogo, vai precisar de uma coisa. O quê? Paciência. Sorri, não um sorriso triste, mas o tipo de sorriso que só quem já perdeu muito sabe usar. Paciência, eu disse. Tenho bastante. O que me falta é um motivo para usá-la. Ela colocou a mão de leve sobre a minha, um pequeno gesto, mas que me trouxe uma enxurrada de lembranças dos sanduíches de pasta de amendoim compartilhados no canto silencioso dos fundos da biblioteca da escola. Verifiquei a hora, 9h27. Lá fora, a neve continuava caindo. Nesta cidade, as pessoas passavam pela vida umas das outras como pegadas que desaparecem em minutos. Mas, desta vez, eu deixaria uma marca. Tomei um gole de café frio e observei a neve pela janela. Eles vão escorregar. Tudo o que preciso fazer é estar lá quando acontecer. Arrumamos a mesa com esmero, porque o jantar daquela noite não era só sobre comer. Era sobre colocar as cartas na mesa. Peguei a toalha de linho da velha cômoda de cedro, marfim com bordas costuradas à mão, um presente de casamento da minha mãe em 1953. Eu costumava pensar que só a usaria em ocasiões especiais, e esta noite era uma delas, não por amor, mas pelo fim de uma ilusão. Peguei a porcelana antiga, o conjunto azul e branco, a última coisa que Delila ainda não tinha jogado fora ou substituído por algo mais brilhante. Poli cada prato, cada garfo, não para eles, para mim. Queria que a apresentação daquela noite fosse completa. Joanie ficou na cozinha, esperando, quieta como um soldado. Não falei muito. Ela entendeu. Ouvi o carro lá fora, depois o som de saltos batendo na pedra. Delila entrou primeiro, casaco longo, vestido de seda vermelho escuro, batom mais marcante do que o normal. Ela entrou na sala de jantar como se estivesse colecionando um troféu. Troy a seguiu, cheirando a colônia, os olhos percorrendo o ambiente como um auditor. Nossa! Você realmente cozinhou tudo isso, mãe? Perguntou Delila, com falsa admiração à mostra. Sorri. É dia de ação de graças, não é? É para ser completo. Troy riu baixinho. Isso mesmo, completo. Comida e decisões. Sentamos. Joanie serviu o vinho Green State. Um detalhe pequeno, mas importante. No papel, eles já tinham começado a marcar coisas com o nome deles, coisas que nunca foram deles. O jantar começou com frango assado no mel, depois purê de batatas, vagem com manteiga e torta de abóbora, que eu sabia que Delila detestava. Mas, naquela noite, ela sorriu e comeu como se tudo estivesse bem. Contei algumas histórias, pequenas, sobre o inverno em que fiquei grávida dela, quando esta cozinha não tinha aquecedor e eu costumava aquecer os pés com bolsas de água quente. Eles ouviram como se eu estivesse lendo em voz alta o conto de fadas de outra pessoa. Então Troy pousou o copo. Henrietta, acho que agora é uma boa hora para tratarmos de algumas formalidades. Delila olhou para cima. Mãe, se você estiver pronta, podemos revisar a papelada só para transferir as coisas. Facilitar a nossa administração. Olhei-os nos olhos. Então, qual cômodo vocês planejavam reformar primeiro? Troy piscou. Delila riu. A sua, claro. Vamos transformá-la em uma adega, no estilo clássico. Essas paredes de tijolos são perfeitas. Você vai se mudar para uma casa de repouso, certo? Naquele momento, como uma lâmina fina atravessando a pele, sem sangue, mas ardendo. Eu não vacilei. Não precisava. Atrás da cortina da cozinha, eu sabia que Silas estava estacionado do lado de fora, com os fones de ouvido, conectados ao gravador escondido embaixo do armário de louças. Cada palavra já capturada. Delila encheu meu copo novamente, com a voz doce como xarope. Viu, mãe, agora tudo é simples. Você descansa. Nós cuidamos de tudo. Seus bens, quero dizer, os da família, não vão mais se complicar. Larguei o garfo e limpei a boca lentamente, não de raiva,
mas porque estava prestes a dizer algo que nunca imaginei dizer. Coloquei as duas mãos na mesa, os olhos fixos na vela que tremulava com uma corrente de ar que entrava pela janela. A chama não se apagou, mas tremulou, como se estivesse bisbilhotando. Só quero ter certeza, eu disse suavemente, de que vocês dois estão realmente preparados para cuidar de tudo por mim. Troy assentiu como um homem fechando um acordo. Claro, você só precisa assinar. Nós cuidamos do resto. Delilah tirou um envelope grosso da bolsa e o empurrou para mim. Só um rascunho do acordo. Nada complicado. Você continuaria morando aqui até, sabe, não querer mais. Sorri. Você quer dizer até decidir que é hora de se mudar? Ela hesitou. Não, não, é só que achamos que você precisa de um lugar com mais cuidado, mais apoio. Uma casa de repouso, eu disse claramente. Ninguém discutiu. Empurrei o envelope para longe e me levantei. Joanie se adiantou com a sobremesa, mas eu balancei a cabeça gentilmente. Joanie, eu disse, você pode me ajudar a pegar aquele arquivo no meu quarto mais tarde? Ela sentiu, seu olhar percorrendo as outras duas, silencioso, penetrante. Voltei-me para Delilah e Troy. Vocês acham que eu não sei de nada, mas eu sei de tudo. Troy franziu a testa. Do que vocês estão falando? Circulei pela mesa, apoiando a mão em cada cadeira, em cada peça de porcelana, em cada ponto da toalha. Cada detalhe ali era uma testemunha da minha vida nesta casa. Eu não precisava guardá-lo com uma assinatura. Eu já o havia guardado por toda a minha vida. Você acha que estou confusa? Acha que não entendo o processo? Acha que não tenho ninguém do meu lado, mas eu só estava ouvindo. Delilah forçou uma risada. Mãe, você está sendo dramática. Eu interrompi. Você sabe onde eu sentei ontem? Troy estreitou os olhos. Atrás da cortina da sala de jantar, eu disse. Eu ouvi tudo, palavra por palavra. Transformar o quarto dela numa adega. Ela não é mais competente. Só precisamos da assinatura dela. O ar ficou mais denso. Sentei-me novamente e me servi de mais vinho. E hoje à noite, você repetiu tudo voluntariamente. Troy se levantou de repente. Você nos gravou? Não respondi. Joanie se aproximou, bandeja na mão. Ela colocou uma fatia de torta de nozes pecan na minha frente, uma sobremesa que eu não tinha feito hoje. Em cima dela, havia um pedaço de papel dobrado. Abri, uma transcrição das palavras deles, gravada por Silas e entregue por Joanie. Sem alarde. Ergui os olhos e encontrei o olhar de Troy. Eu não gravei você, mas conheço alguém que pode. Delilah empalideceu. Você não tem permissão legal. Olhei para ela. Pergunte a Rosaline. Ela ainda está com os originais, autenticados, sem assinatura. Troy desabou de volta na cadeira. Delilah olhou para ele, em pânico. Fui até a estante, abri a terceira gaveta e tirei uma pasta azul. Eu quero assinar uma coisa hoje à noite, eu disse. A boca de Delilah se abriu. Abri a pasta, não os papéis da transferência, mas um novo testamento preparado por Rosaline. Nele estava escrito claramente: a casa continua sendo minha. Nenhuma decisão legal poderia ser tomada sem a minha assinatura e uma testemunha independente. Coloquei-a no centro da mesa e olhei para eles, sem raiva, sem tristeza, apenas clareza, finalmente disposta entre frios, uma toalha de mesa vintage e pratos herdados que eles pensavam já serem seus. Servi-me de mais vinho e sorri. Ótimo! Então vamos assinar alguma coisa hoje à noite. Trouxe um conjunto diferente de papéis. Alguns testamentos não transmitem posses. Transmitem o despertar. Manhã de ação de graças. A luz pálida do sol filtrava-se pelas janelas da frente, lançando longos raios no piso de madeira escura da sala de estar. Sentei-me na velha cadeira perto da lareira, meu suéter bege ainda com um leve cheiro de naftalina, aquele cheiro de quando Delilah ainda era pequena, aninhada em meus braços, gemendo de frio. Do outro lado da sala, Delilah entrou silenciosamente, com uma pasta de arquivo nas mãos. Troy a seguiu. Nenhuma palavra, nenhum contato visual.
Eles achavam que eu faria sinais, ainda acreditavam que eu era a mesma mãe de sempre, com medo de conflitos, sempre cedendo, sempre recuando. Rosaline tinha chegado mais cedo. Sentou-se em silêncio num canto, com o cabelo mais grisalho do que eu me lembrava, mas seus olhos não haviam mudado, afiados como uma navalha, mirando apenas os merecedores. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou um envelope grosso e o colocou sobre a mesa de madeira no centro da sala. Joanie apareceu momentos depois, sem dizer uma palavra. Acenou para mim com a cabeça e serviu o chá tão silenciosamente que nem ouvi seus passos. Fui eu quem falou primeiro. Antes de nos sentarmos para jantar hoje à noite, acho que precisamos ter uma conversa. Delila deu um sorriso cansado, tingido de triunfo. Sobre assinar os papéis, certo? Eu trouxe. Não, eu disse, não sobre isso. Sobre esta casa, sobre o seu futuro e sobre o que escolhi deixar para trás. Abri o envelope que Rosaline colocará sobre a mesa e tirei um Novo Testamento, impresso com letra legível, datado, indexado e assinado. Eu não precisava dos óculos. Eu havia memorizado cada linha, passado noites em claro com cada palavra. Então comecei a ler devagar, com cuidado. Eu, Henrietta Alvord, em sã consciência, declaro que a casa localizada em Hollow Pine Drive, 12, não será passada a nenhum membro da família. Em vez disso, a propriedade plena e todo o valor associado serão transferidos para o Fundo de Apoio às Mulheres de Blue Hollow, uma organização sem fins lucrativos que atende mulheres idosas que foram abandonadas ou que não têm um lar. Silêncio. Apenas o tic-tac do relógio de parede, cada segundo batendo com força. Troy se remexeu na cadeira. Delila ficou paralisada. Continuei, esta decisão é resultado dos eventos ocorridos em 22 de novembro deste ano. Uma gravação capturou uma conversa entre Delila Green e Troy Green, na qual ambas as partes discutem a fabricação de documentos e a internação em uma instituição de cuidados para idosos com a intenção de reivindicar ilegalmente esta propriedade. Delila cambaleou levemente. Mãe, o que você está dizendo? Interrompeu a voz de Rosaline, calma, legal, inabalável. Temos a gravação e, segundo a lei estadual do Maine, áudio capturado dentro de uma residência particular, onde uma das partes está ciente e a outra não é coagida, é totalmente admissível. Troy abaixou a cabeça. Delila começou a chorar, não soluços, apenas aquele tipo de choro engasgado, em que o som fica preso no meio da garganta. Você não entende. Nós não estávamos tentando. Olhei para ela, aquela filha que um dia segurei no colo durante a noite enquanto ela ardia em febre, a mesma garota para quem vendi meu último par de brincos para que ela pudesse ter um vestido para o baile de formatura. Talvez eu tenha entendido errado uma vez, eu disse, mas naquele dia eu entendi perfeitamente. Joanie colocou a xícara de chá na mesa e sentou-se ao lado de Rosaline. Ninguém falou. Assenti. Só mais uma coisa. Rosaline tirou mais 2 documentos, um para Joanie, um para mim. Nós duas assinamos. Testemunha 1. Testemunha 2. Ninguém interrompeu. Assinei meu nome pela última vez, com a mão firme. Então me levantei e olhei diretamente para minha filha. Esta casa não pertence àqueles que já acham que é deles. Não precisei perguntar se Delila me ouviu. Seus olhos já diziam o suficiente, arregalados, fundos, como os de alguém que foi esbofeteado com água fria. Troy permaneceu rígido, de braços cruzados. Rosaline permaneceu imóvel, esperando o inevitável. E se algum de vocês precisar de esclarecimentos, continuei, colocando outra pilha fina de papéis sobre a mesa, está uma cópia completa dos documentos que vocês planejaram que eu assinasse, aqueles que descrevem uma transferência completa de bens em troca de direitos de visita condicional em uma instituição para idosos de sua escolha. Joanie pigarreou. Eu sabia que ela tinha lido, deixado no balcão da cozinha, só o suficiente para ela ver. Não precisa explicar. Delila estendeu a mão, mas Rosaline foi mais rápida. Não, disse Rosaline, com sua voz de advogada fria e firme. Estes documentos foram entregues ao sistema estadual do Maine esta manhã. A recusa de Henrietta em assinar, juntamente com as gravações, agora fazem parte de um contrarregistro formal. Troy deu uma risada curta e amarga, daquelas que você dá quando percebe que a água está na altura do pescoço. O que você ganha com isso? Perguntou ele, suas primeiras palavras de verdade naquela manhã. Não estávamos levando nada.
só achamos que seria mais fácil para todos. Concordei. A maioria das coisas que são mais fáceis para todos começa com alguém achando que tem mais direito do que os outros. Delila se levantou, com as bochechas profundamente coradas. Ela olhou ao redor da sala, depois para a foto do avô, aquela que eu guardava emoldurada em carvalho e pendurada no canto mais iluminado. Ele era advogado, eu disse, sem olhar para ela. E ele acreditava em uma coisa: um lar não é algo que se possa roubar para entrar. Observei Delila piscar rapidamente raiva, medo, ou talvez aquela fosse a primeira vez que ela percebia que algumas mães não ficam em silêncio para sempre. Não disse mais nada. Em vez disso, tirei uma caneta do bolso do casaco, o mesmo casaco bege que eu usava no dia em que segurei Delila pela primeira vez. Minhas costas estavam mais fortes, minhas mãos sem marcas. Ela era pequena, macia, como massa ainda não assada. O papel sussurrou enquanto eu assinava. Rosaline assentiu discretamente. Joanie. Pousou a mão no meu ombro. Ela não falou. Não precisava. Ela tinha testemunhado mais do que uma assinatura. Levantei-me mais uma vez, com os olhos ainda fixos na minha filha. Um lar, eu disse, cada palavra firme, não pertence àqueles que já acreditam que o possuem. Elas partiram sem levar nada, exceto a imagem de si mesmas refletida nos olhos uma da outra. Não houve batida de porta, apenas uma ausência longa, silenciosa e ainda carregada pelo que acabará de ser dito. Fiquei na cozinha, com a mão ainda apoiada na alça da chaleira. A água ainda estava morna. Ninguém se despediu. Ninguém se desculpou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Mas, pela primeira vez, isso não me atrapalhou. A cozinha parecia exatamente como na noite anterior. A toalha de mesa velha tinha sido dobrada com cuidado e colocada sobre a cadeira, a mesma que eu usava desde o nosso casamento. Cada mancha de vinho tinto, cada ponta desfiada, eu me lembrava de lavá-la à mão no inverno porque não confiava na máquina para lavar os lençóis costurados à mão da minha mãe. Eu havia tirado tantas vezes para jantares em família. Desta vez, fora usado para revelar a verdade. Dobrei-o lentamente, alisando cada vinco, sem pressa, sem arrependimento. Na parede, o retrato do avô de Delila ainda estava pendurado. Ele usava um terno escuro, olhava diretamente para a câmera com um olhar firme e límpido. Passou a vida exercendo a advocacia. Ensinou-me a escrever com clareza, a assinar com firmeza e a nunca recuar quando a verdade é sua. Nunca pensei que precisaria dessas lições nesta fase da minha vida. O tilintar da porcelana me tirou dos meus pensamentos. Joanie estava tirando o chá. Essa moça trabalhava na minha casa desde os seus 20 e poucos anos. Depois do primeiro divórcio dela, nunca pedi muita coisa, apenas a deixei ficar e trazer o filho. Naquele ano, ele não tinha bolo de aniversário, então fiz um de maçã, simples. Ele sorriu o dia todo. Hoje, Joanie serviu outra torta de maçã, mais refinada, mais perfumada. Mas o cheiro de canela era o mesmo. Segui a receita que você me deu, disse ela, colocando a faca ao lado. Ainda está quente. Por favor, coma. Assenti. Sem palavras. A gratidão nem sempre precisa ser dita. Rosaline entrou, segurando uma pasta de couro. Ela não estava mais vestida como advogada, apenas um longo casaco de lã marrom, um cachecol enrolado frouxamente, mas ainda carregava o tipo de presença capaz de silenciar uma sala inteira com apenas um olhar. Aqui está o seu exemplar, disse ela, colocando-o sobre a mesa. Então, sentando-se ao meu lado, disse: está tudo pronto. O fundo será anunciado depois do Dia de Ação de Graças. Eles não podem mais tocar na casa. Toquei a borda da pasta. Papel é sempre frio, sempre seco. Mas hoje ele carregava o calor da liberdade. Não sei como eles vão reagir a longo prazo, eu disse, ainda olhando pela janela. Mas pelo menos agora eles sabem. Sabem que não sou apenas uma sombra velha que desiste de tudo por um afeto fingido. Rosaline não respondeu. Ela sabia. Algumas verdades não precisam de conforto, apenas de companhia. Lá fora, no quintal, a neve se acumulava no banco de pedra. O casaco que lavei ontem ainda estava pendurado no varal, agora brilhando levemente dourado no crepúsculo.
Uma brisa entrava pela porta, puxando suavemente o sino dos ventos. Cada sino soava como se estivesse contando os dias em que eu havia permanecido em silêncio nesta mesma casa. Joanie serviu mais chá. Você já pensou em ir a algum lugar? Perguntou ela, tomando cuidado para não quebrar o silêncio. Sorri. Ainda não, mas talvez eu comece a dar uma aula de confeitaria. Tem muita gente mais velha na cidade. Muitas moram sozinhas. Talvez precisem de um lugar para recomeçar, como eu. Joanie assentiu, com o olhar se suavizando. Acho que muitas virão. Eu não tinha certeza, mas sabia que uma pessoa apareceria naquela mesa, eu. Tirei meu caderno da gaveta, aquele velho marrom com couro desfiado, a lombada mal segurando. Cada página continha um pedaço da vida, mas eu nunca havia escrito para mim mesma apenas listas de compras, o calendário de vacinas da Delila, a receita favorita de canja de galinha do Troy. Todas as anotações eram para outra pessoa. Virei para a última página. Pela primeira vez, escrevi uma frase que não era para ninguém, só para mim. Meu nome é Henrietta Alvord e ainda tenho forças para começar de novo. Inspirei fundo. O ar carregava canela, Earl Grey e algo claro, como se a pressão no meu peito tivesse acabado de ser aliviada. Rosalind se levantou, ajeitando o casaco. Preciso sair. Ainda tenho alguns arquivos para terminar. Mas se precisar de mim, ligue. Ela não sorriu, mas seus olhos fizeram uma promessa. Obrigada por não me esquecer, eu disse. Nós nunca nos separamos de verdade, ela respondeu. Apenas nos revezamos em silêncio. Então ela foi embora, como o vento, mas eu sabia que alguém que realmente me conhecia havia escolhido ficar. Joanie arrumou a mesa, mas deixou 2 fatias de torta. Esta é para você ficar, disse ela, a fatia da primeira vez e a fatia do novo começo. Então ela também se foi. Não precisava de mais palavras. A cozinha estava silenciosa novamente, mas não parecia vazia. Abri a geladeira, algumas maçãs vermelhas, com a casca firme e brilhante. Talvez amanhã eu experimente uma receita nova. Talvez eu escreva um panfleto, prenda-o no ponto de ônibus, na biblioteca, um convite às mulheres que não foram convidadas para se sentarem, tomarem chá e rirem de uma torta que rachou no forno. Não vou deixar esta casa para Dalila, mas sim para aqueles que entendem o valor da presença, começando por mim. Saí para a varanda dos fundos. A neve havia derretido um pouco, deixando manchas brilhantes sob a luz fraca. Toquei o casaco no varal, lã fiada áspera, mas resistente, bege com um tom dourado, o mesmo que usei quando carreguei Delila para o sol pela primeira vez. E agora ele ainda está aqui, assim como eu. Virei-me e olhei pela janela. A cozinha, um lugar de risos, de lágrimas e de um silêncio longo e doloroso, não era mais uma lembrança que eu temia. Era um começo, não para eles, mas para mim. Abri a porta. O frio roçou minha bochecha, não cortante, apenas um lembrete suave de que uma nova estação havia chegado. Saí para a varanda e escancarei a porta, como se esperasse um novo hóspede, ou talvez uma nova versão de mim mesma. Alguns jantares não terminam com um brinde, mas com um clique silencioso de uma porta se fechando atrás daquele que um dia manteve a lareira acesa naquela casa. Henrietta certa vez cedeu, deu um passo para o lado, permaneceu em silêncio, apenas para ser recebida com um olhar de desprezo na própria cozinha que ajudara a construir com as próprias mãos. Mas então percebeu, quando você se entrega e se esquece de si mesma no processo, chega um dia em que sua presença é tratada como algo que pode ser substituído, como uma toalha de mesa velha, uma que absorveu lágrimas e risos, desbotou e foi dobrada sem pensar 2 vezes. Henrietta não escolheu vingança. Ela escolheu resistir. Assinou um testamento que não deixou riqueza, apenas o valor de uma vida bem vivida. E se esta história o fez parar, mesmo que por um instante, pense na mulher que um dia preparava chá para todos todas as manhãs, em silêncio. E se você tiver a sorte de ainda tê-la, não deixe que ela seja a única a abrir a porta sozinha.